pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Serei breve, né? No, no- Nesse vídeo, como de costume, né? Tem gente que não gosta, mas não tem problema não, gente. Antes de começar a gravar o vídeo, eu queria deixar aqui dois versículos. Apenas, aliás, um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Que diz assim, ó: ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu vou falar aqui hoje sobre duas pessoas, né? Eu sei que muitos gostam, outros não gostam, porque é assim mesmo. Mas duas pessoas que eu procuro aprender com elas, né? Aprender. Aliás, não são só duas pessoas que eu procuro aprender aqui. São várias. Tem muitas pessoas aqui que eu assisto os vídeos, que às vezes acha que eu não assisto, né? Mas eu vou lá, assisto, dou um joinha, às vezes eu não falo, mas escuto, né? Principalmente os vídeos de pregação, vídeo de explicações sobre a Bíblia, né? Eu gosto muito de assistir e assisto aqui de várias pessoas. Mas essas duas irmãs que eu vou destacar aqui hoje, gente, é porque não dá para destacar o nome de todas, mas eu vou destacar aqui o nome de duas pessoas, a pastora do Vale e a irmã Matozinha, né? Que são pessoas que eu assisto mesmo os vídeos, sabe? Procuro sempre aprender. São duas mulheres de Deus. E eu assisti os últimos vídeos delas, da irmã Matozinha, e assisti também o da pastora do Vale, falando sobre o pastor Flávio do Amaral. O pastor Flávio do Amaral. Muitas pessoas dizem que não é para chamar ele de pastor, que ele não merece esse título, né? Mas eu falo pastor porque é assim que ele se intitula, né? E eu também não tenho aqui, eu não posso afirmar que ele não é um pastor, né? Eu não posso afirmar. Mas eu vi como é que duas mulheres de Deus, né? Como que elas exortam as pessoas, e mesmo sendo dura, porque foram exortações assim, eu digo dura, mas assim, dentro da palavra de Deus. Quando você fala dentro da palavra de Deus, quando você exorta dentro da palavra de Deus, né? Deus, ele te honra, né? A irmã Matozinha, ela fez tipo de um aconselhamento, né? Para o pastor Flávio do Amaral. Já a pastora do Vale, ela foi ali mais na exortação mesmo, mas dentro da palavra, né? E, gente, uma coisa é certa: quando nós tomamos um remédio, né? Quando nós tomamos um remédio que alguém nos ensina, né? Nos receita, passa aquele remédio pra gente e a gente toma. Tem remédio que é amargo, que é ruim, mas é o remédio que cura, né? Muitas das vezes o médico passa injeção pra gente e a gente já sai reclamando, né? E aquela que mais dói é a que traz a cura mais rápido, né? E graças a Deus que tem aqui essas mulheres de Deus que vão lá mesmo na ferida e falam. São mulheres e homens de Deus que vão e falam mesmo. E não é humilhando a pessoa, não é falando mal da pessoa, mas é trabalhando dentro da palavra de Deus. Então, eu acho muito bonito quem faz isso. E tenho certeza que a pessoa que lê a Bíblia e aplica na sua vida, porque tem gente que tem muita inteligência, que lê a palavra de Deus, que sabe falar, mas às vezes não usa aquele dom para fazer o que realmente precisa ser feito, né? E essas mulheres eu tenho acompanhado. A irmã Matozinha é uma pessoa que ela fala uma verdade ali numa simplicidade, mas ela sabe falar, ela sabe explicar, né? E ela explica ali numa simplicidade que todo mundo entende, né? E ela, quando precisa falar, ela fala mesmo, mas ela fala dentro da palavra de Deus.
ela é sincera. Assim também a pastora do Vale. A minha filha, ela até se inscreveu no canal da pastora do Vale, ela vendo, né? Porque a minha filha, ela é da presbiteriana, são pessoas que gostam de palavra mesmo, mas ela falando, conversando comigo, que gostou muito, né? De ouvir a palavra da irmã, né? Quando a irmã chega para ministrar a palavra, ela falou que realmente ela gostou de ouvir, né? Então é isso, gente. Como é bom ter pessoas assim que levam a sério mesmo e que não tem medo de falar, né? Que eu acho mais bonito dessas mulheres assim, elas são mulheres corajosas e cuidadosas, né? Elas falam, têm coragem para falar, mas não magoa as pessoas, não desfaz de ninguém, né? Não humilha as pessoas, né? Vai ali na palavra, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E é bom saber que não só as irmãs, mas tem muitas pessoas. Tem o evangelista Damião também, gente, que eu gosto muito. É um homem que fala simples, mas que todo mundo entende a palavra dele. Eu vou lá nas lives dele. Às vezes não comento, mas vou lá, assisto, deixo o joinha. Às vezes comento, né? Mas... E outros canais que eu também assisto aqui. Que às vezes a pessoa diz, ela nem gosta mais de mim, não assiste. Assisto sim. Que eu não guardo mágoa de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém, gente. O meu coração, eu só quero que Deus esteja nele, só quero o amor de Deus no meu coração. E eu quero ir para o céu, né? Então, o meu foco é a minha salvação. Mas eu queria deixar registrado aqui hoje sobre essas duas mulheres, né? Eu vejo ali a coragem e o cuidado, porque você tem que ter coragem de falar, mas você também tem que ter o cuidado. Então, não dá para falar nome de muitas pessoas, outras e outras também que tem aqui, que tem a coragem de falar e tem o cuidado. Mas hoje eu vou destacar aqui a pastora do Vale e a irmã Matozinha. Sei que tem gente que diz que não existe pastora, que fala aí um monte de coisa, mas o canal da irmã é Pastora do Vale, né? E cada dia que passa, essas irmãs me surpreendem mais, porque eu vi o aconselhamento da irmã Matozinha, né? E o aconselhamento com exortação da pastora do Vale, né? Sobre a vida do pastor Flávio Amaral. E o que eu espero é que tudo se ajeite, que tudo termine bem. Irmãs, porque o que a gente quer é que a gente quer ir para o céu, né? A gente quer garantir a nossa salvação. E seria muito egoísmo da nossa parte se pensássemos só em nós, né? Não, eu que vou cuidar da minha salvação e o outro que fica por aí. Não, irmãos, vamos orar uns pelos outros, né? Muitas pessoas que eu conheci que no passado foram... eu até falo, ainda vou contar aqui do testemunho de um homem que orou por mim e que eu fui curada de um caroço e aquele caroço simplesmente murchou, sumiu. E depois, quando eu soube a história daquele irmão, eu falei, Jesus amado, como que há uma transformação dessa, né? Deus usando aquela vida para orar e pessoas ser curadas e ser libertas, né? E quando você conhece a história do homem lá atrás, você chega até a ter medo, né? Mas o que importa aqui é passado e hoje é um grande homem de Deus. Então, gente, é isso. Muito obrigado por existir essas pessoas que defendem o evangelho, que vão lá, que falam do amor de Cristo. E que Deus abençoe a irmã Matozinha, que Deus abençoe a pastora do Vale e as outras irmãs que têm os seus devocionais e os outros irmãos que pregam a palavra aqui, porque às vezes alguém vai lá, assiste um devocional, ouve aquela palavra e ali tem aquela transformação através daquela palavra. E é isso, minha gente, eu acabei de chegar na caminhada, nem troquei, mas eu tinha que fazer esse vídeo hoje, mas que fique aqui um exemplo para nós, que exortar sim, mas ter o cuidado, né? Até mesmo na hora da exortação, ser firme na palavra, né? Mas quando é Deus que manda, gente, quando é Deus que manda, ele se responsabiliza. E eu vejo Deus na vida dessas irmãs, né? E fico por aqui, né? E que Deus abençoe. E até um próximo vídeo, se ele nos permitir. Se gostarem do vídeo, se inscreva, dá aquele joinha. Eu vou colocar lá, né? O nome das duas irmãs, que eu sei que não vai ter problema nenhum. Que as irmãs, elas são mulheres de Deus e elas sabem que eu estou falando aqui bem, porque a partir de... Eu tomei esse cuidado, né, de estar aqui sempre
falando de coisas que edificam, né? Então, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Todo mundo sabe do carinho especial que eu tenho pela irmã Matozinha. Todo mundo sabe também que eu gosto muito da pastora do Vale e de minhas irmãzinhas aqui do canal. Eu gosto de todas, apesar de às vezes você não concordar com alguma coisa de uma ou outra, mas eu gosto das minhas irmãs e dos meus irmãos e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.